Introdução. Os problemas comuns de bem-estar em rebanhos leiteiros incluem claudicação, mastite e longevidade reduzida devido à fertilidade prejudicada. A EFSA afirma que uma redução no tempo de deitar devido a instalações inadequadas provavelmente terá um efeito mais severo no bem-estar animal se o tempo de sono for reduzido. Sabe-se que a falta de sono afeta o sistema endócrino, prejudica a função imunológica e aumenta o gasto energético em ratos, além de aumentar a sensibilidade à dor em humanos. O alto consumo de energia em vacas leiteiras lactantes torna os requisitos de sono particularmente interessantes. Os orçamentos de tempo das vacas leiteiras incluem atividades que consomem tempo, como comer, deitar e ser ordenhadas, além do tempo gasto se movendo entre essas atividades. Em sistemas de alojamento solto, as vacas passam cerca de 4 horas alimentando-se, 7 horas ruminando e deitam-se por 10 a 12 horas em um período de 24 horas. O orçamento de tempo para vacas lactantes também inclui tempo para ordenha e espera para serem ordenhadas. É possível que a soma de todas essas atividades cause um conflito no orçamento de tempo, comprometendo o tempo para descanso e sono. Um primeiro passo para uma melhor compreensão do sono em vacas leiteiras é quantificar o tempo que as vacas passam acordadas e dormindo em diferentes estágios de lactação, quando têm a possibilidade de descansar e dormir sem perder tempo se movendo entre e esperando por comida, água, ordenha e acesso a um lugar para deitar. Pesquisas anteriores sobre o sono em vacas leiteiras, que utilizaram eletrodos implantados cronicamente para gravações eletrofisiológicas da atividade cerebral, concluíram que as vacas dormem deitadas aproximadamente 4 horas por 24 horas e somente durante a noite. No entanto, poucos fatores que poderiam ser importantes para a necessidade e o tempo de sono, como produção de leite, estágio de lactação e gravidez, foram relatados. A necessidade de sono nas vacas leiteiras de alta produção de hoje durante a lactação e o período seco não é conhecida. O método invasivo para a gravação do sono usado significava que as vacas eram restritas em movimento, o que pode ter interferido no comportamento de sono delas. Nosso grupo de pesquisa desenvolveu um método não invasivo para estimar o sono em vacas leiteiras e utilizou esse método para avaliar variações diárias no tempo de sono. O método não invasivo nos permite registrar com precisão o tempo total de sono REM, o único estado de vigilância em que a vaca não pode ruminar, e o método também gera dados precisos sobre o tempo total de ruminação. Outros estados de vigilância que podem ser distinguidos quando a vaca não está ruminando são acordada, sonolenta e em sono não REM. Resultados e discussão. Os resultados mostram que a duração do sono muda durante a lactação e o período seco, com a menor duração do sono REM registrada na lactação precoce em comparação com o período seco tardio. Essa redução no tempo de sono após o parto também foi observada em estudos anteriores. A distribuição do sono em nosso estudo está de acordo com a distribuição do tempo de deitar para vacas saudáveis, 4 semanas antes e 4 semanas após o parto. Não detectamos um efeito do estágio da lactação na duração do sono REM, embora outros estudos tenham mostrado uma correlação positiva entre os dias em lactação, DEL, e o tempo de deitar. O aumento do tempo de deitar durante a lactação, como mostrado em outros estudos, pode ser devido a um aumento na duração dos períodos de deitar ou no número de períodos de deitar. No entanto, em nossas gravações não houve efeito do estágio da lactação na duração ou no número de episódios de sono REM. O design do estudo pode ter afetado o comportamento das vacas e impedido que elas se envolvessem completamente no sono e no descanso, pois estavam separadas do rebanho. Contudo, como foram alojadas de maneira semelhante durante todas as gravações, as diferenças entre as sessões de gravação ainda são válidas. Dormir em um novo ambiente pode afetar a duração ou a distribuição do sono, conhecido como efeito da primeira noite. As vacas, em nosso estudo, já tinham experiência anterior com o ambiente de gravação antes de entrar no estudo, mas devido ao design do estudo, ainda pode ter havido um efeito da ordem das gravações na duração ou distribuição do sono. Não existem estudos de longo prazo sobre a habituação do sono em vacas leiteiras, mas nosso estudo anterior sobre os efeitos de curto prazo no sono não mostrou efeito da primeira noite quando registrado ao longo de um período de 72 horas. Uma possível habituação ao longo do estudo atual
Provavelmente teria aumentado a duração do sono REM desde a primeira gravação, mas nossos resultados mostram o oposto, com a maior duração do sono REM na primeira gravação. A duração geral do sono REM por 24 horas é semelhante ao que mostramos anteriormente. No entanto, o tempo de sono NREM em nosso estudo foi metade do relatado em estudos anteriores, e a duração da sonolência foi um pouco menos de 1 hora, em comparação com 7 horas relatadas anteriormente. É provável que a discrepância seja devido aos artefatos musculares durante a ruminação, que sobrecarregam os outros sinais nos dados. O método utilizado nos estudos anteriores com eletrodos implantados gerou dados confiáveis sobre o estado de vigilância, independentemente da ruminação. Mas como o método é bastante invasivo e exige que as vacas sejam mantidas amarradas, isso pode modificar o comportamento delas. O desenvolvimento de um filtro validado para remover os artefatos causados pelas contrações musculares nos dados de sono seria uma grande contribuição para os estudos de sono não invasivos, mas mais trabalho e validação dos dados filtrados são necessários. O sono REM foi registrado durante o dia e a noite, mas a maior proporção foi realizada à noite, semelhante aos nossos achados anteriores para vacas e bezerros. Em estudos anteriores sobre o sono em vacas leiteiras, todo o sono REM foi registrado durante a noite. Essa diferença na distribuição do sono REM entre dia e noite pode ser atribuída ao ambiente de gravação. Em nosso estudo, as vacas foram alojadas em baias individuais em uma parte tranquila do estábulo, com a possibilidade de se moverem livremente. Devido à natureza do método de gravação, as vacas no estudo anterior estavam confinadas, o que pode ter feito com que fossem menos inclinadas a relaxar durante o dia, quando outras atividades estavam ocorrendo no estábulo. As vacas mostraram proporcionalmente mais sono REM à noite em cada estágio do ciclo de lactação. Mas o percentual de REM durante a noite na lactação precoce foi tão pequeno que não diferiu do percentual de sono REM durante o dia para qualquer uma das outras gravações durante o ciclo de lactação. Também encontramos a maior diferença na duração e distribuição do sono REM entre o período seco tardio e a lactação precoce. A duração total do sono REM foi menor com menos episódios de sono REM na lactação precoce, 2 semanas pós-parto, do que durante outros pontos de gravação. As vacas na lactação precoce também são conhecidas por terem um tempo total de deitar mais curto e episódios de deitar mais curtos em comparação com vacas no período seco tardio. Sugere-se que isso esteja relacionado às mudanças na alocação de tempo entre vacas secas e vacas lactantes, pois vacas lactantes passam mais tempo em pé durante a ordenha e mais tempo se alimentando. A rotina diária nas duas fazendas pode ter influenciado a distribuição das atividades das vacas, mas não necessariamente afetou o tempo total que passaram realizando essas atividades. O tipo e o tamanho do local de descanso, bem como o tipo de material de cama, também podem influenciar a distribuição do tempo de deitar. Em nosso estudo, o tamanho da baia e o material de cama foram os mesmos para ambas as fazendas. Similar aos achados sobre o tempo de ruminação durante o período de transição, não detectamos um efeito do estágio do ciclo de lactação na duração total da ruminação em nosso estudo. A maior proporção de ruminação ocorreu à noite, o que também foi relatado em outros estudos. Há um contexto temporal entre o tempo de alimentação e a ruminação, que atinge o pico 4 horas após a alimentação, e as vacas em nosso estudo foram alimentadas várias vezes durante o dia, mas apenas ocasionalmente durante a noite. Não registramos a ingestão de alimentos ou o tempo de alimentação, e como apenas uma correlação fraca está presente entre a ingestão de alimentos e a ruminação, não podemos estimar se as mudanças que encontramos no tempo de sono REM se devem ao tempo sendo alocado para a alimentação durante a lactação precoce. Conclusões. Em conclusão, nossos resultados mostram que o estágio da lactação é importante a ser considerado em futuras investigações sobre o sono em vacas leiteiras. A menor duração do sono REM foi encontrada em vacas 2 semanas após o parto e a maior 2 semanas antes do parto, com a diferença sendo devida a um maior número de episódios de sono REM na gravação feita 2 semanas antes do parto. O sono REM e a ruminação ocorreram predominantemente à noite, embora tenham sido registrados tanto durante o dia quanto à noite.